A paz do Senhor, meus irmãos, e nesse vídeo nós aprenderemos hoje a lição de número 5 que nos diz: tire um dia para descansar. Qual a verdadeira razão do sábado e qual o sentido do dia do Senhor? Vamos aprender? Bom, por não existir evidências que a guarda do sábado era obrigatória, a igreja adotou o domingo como o dia do Senhor. Diz a lição que não se pôde negar grande parte dos cristãos encontra dificuldade para explicar a razão do quarto mandamento. Assim convencionou-se dizer que o decálogo divino destinou-se exclusivamente ao povo da antiga aliança, que eram os hebreus. O tópico 1 vai nos dizer a razão do sábado. Deus não fez nada sem propósito. Assim como ele instituiu as 613 leis, o decálogo e as leis, ele sublinhou o valor e a importância de cada lei. Amém, meus irmãos? Embora o quarto mandamento faça parte do decálogo destinado aos hebreus, tudo indica que ele foi instituído muito antes de o Senhor entregá-lo ao irmão de Arão, Moisés. O sábado, ele alude de tudo o sétimo dia guardado pelo próprio Deus, que depois de haver criado todas as coisas, ele descansou. O descanso divino no sétimo dia da criação, portanto, parece soar como um prenúncio do dia do Senhor, que ele tem duas finalidades, que é descansar e adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Então, a razão do sábado ele já vem antes, muito antes de Deus entregá-lo para Moisés. Vem de quando Deus descansou, trabalhou nos 6 dias e descansou o sétimo dia. Amém? 1:1 nos diz o seguinte: Deus pensou nos homens e nos animais. Nós sabemos que naquele povo, os hebreus, naquele tempo os hebreus, eles eram escravos, trabalhavam dia e noite, e há no início do decálogo uma frase de transição que acompanha cada um dos mandamentos, como por exemplo: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, Êxodo capítulo 20, versículo 2. Essa menção, ela justifica todos os atos de Deus, doravante inclusive a razão de cada mandamento. No Egito, os hebreus não tinham direito trabalhista, eles eram escravos sem permissão de folga. Então, Deus ele pensou nos homens e nos animais, que eles trabalhavam como escravos, eles não tinham esses direitos de folga, descansar e tal, trabalhavam dia e noite sem parar, eles, os animais. Então Deus instituiu esse dia para que eles pudessem descansar. Os bois e os jumentos também precisavam de descanso, assim como os homens, eles sofriam a fadiga do trabalho contínuo. Deus, 1 e 2, Deus pensou em si mesmo. O sábado foi santificado por Deus. Esse dia estava incluído nas festas solenes, fazendo parte das santas convenções, ao mesmo tempo em que Deus determinou o descanso para os homens e animais. Nesse dia ele também pensou que o dia santificado deveria ser em adoração a ele. Então Deus ele pensou nesses homens, nesses animais, para que pudessem descansar, tirar um dia para descansar, mas também pensou em si. Opa, peraí, se eles vão ter um dia para descansar, esse dia pode ser também para adorar a eu. Então Deus ele criou isso aí, aí os hebreus tinham como uma lei. Até diz aqui: a desobediência da guarda do sábado era considerada ofensiva ao transgressor, digno de morte. Então era uma lei, como foi dada como lei. E eles seguiam essa lei, trabalhavam durante os 6 dias, no sétimo dia eles descansavam e santificavam ao Senhor. Então, se você guarda o seu sábado e não santifica ele para o Senhor, vai trabalhar, meu irmão, porque você está perdendo tempo guardando o seu sábado sem santificá-lo para Deus. Se você quer santificar o seu sábado, você quer levar uma coisa a sério, você tira um tempo para orar, tira um tempo para falar com Deus, ou o dia inteiro você falando com Deus, um dia para você ter um contato com Deus diferente. Porque se você estiver guardando o sábado, mas não santificá-lo ele para Deus, está totalmente errado, meu irmão, está totalmente errado. Porque a lei diz, ao mesmo tempo que ele determinou o descanso para os homens e animais, ele também nesse mesmo dia pensou que o dia santificado deveria ser um dia de adoração a ele. Então não é só um dia para eu não fazer nada, para eu descansar, é um dia para me adorar a Deus, um dia que eu guardo para Deus. Amém? 2. A extensão do sábado no Antigo Testamento. 2:1 nos diz sobre o ano da reflexão. O calendário do povo hebreu, meus irmãos, ele recebeu a inclusão do ano sabático, período que derivava de um ano de descanso. A terra trabalhava 6 anos
e nesse ano sabático, que era o 7º ano, eles paravam para descansar. Aí eu te pergunto, mas por que eles não morriam de fome, eles não padeciam um ano inteiro sem fazer nada? Agora eu vou te dizer, no ano sabático, todo proprietário de terra, quanto os empregados, animais, eles escolhiam novidade da terra, ou seja, do que ela produzisse livremente. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam fazer nada, eles colhiam da terra livremente. A terra voltava, eles colheram, porque eles santificavam o ano inteiro para Deus, era um ano guardado para Deus, então eles eram abençoados nessa parte. Eles colhiam da terra livremente, e isso igualaria o proprietário ao seu empregado, até mesmo aos animais que se esforçassem por ela. Esse descanso também levaria os filhos de Abraão a lembrar-se que durante 40 anos não plantaram e nem colheram no deserto. Então esse ano já servia de reflexão para esse povo, era um ano realmente da reflexão, que eles repetiam nos anos lá que eles passaram no deserto sem colher e sem plantar nada. Era um ano que Deus abençoava eles, sem eles fazerem nada. Eles guardavam os 6 e santificavam o 7º, e Deus os abençoava e trazia à memória deles o que eles enfrentaram para chegar onde estavam. Amém? 2 e 2, semana de anos de reflexão. Além do ano sabático, meus irmãos, os hebreus deveriam observar ainda o ano do jubileu, comemorando cada 7 semanas de um ano, perfazendo-se, lógico, em 49 anos. No 50º ano, porém, a terra descansava, a terra inteira parava para descansar, e no ano do jubileu seria anistiado, que eles estivessem evidenciados o que haviam hipotecado das suas terras. Eles receberiam de volta os seus encargos, e os que foram vendidos como escravos tornariam-se livres. Nenhum proprietário tinha uma terra sua, vamos dizer assim, não pertencia a essa pessoa determinada terra, porque Deus havia dito, porque o Senhor disse, como diz a Bíblia lá em Levíticos 25, 23, a terra é minha. Então, nesse ano de jubileu, eles eram soltos escravos, não podia você vender terra. Se você tivesse perdido, você, vamos assim, ganhava de volta, como diz a lição aqui, ó. O ano do jubileu seria anistiado, que os que estivessem endividados, os que estivessem devendo, que não deveriam mais, aqueles que foram vendidos como escravos já não seriam mais escravos. Você também não podia vender escravos. Terras você não vendia, o que você perdeu você ganharia de novo. E nenhum proprietário, nenhuma propriedade pertencia diretamente ao seu dono, porque o Senhor havia dito, a terra é minha. Então esse ano era um ano totalmente diferente, que tudo era positivo, digamos, esse ano. Amém? 2 e 3, o abuso dos gananciosos. Nos tempos de Amós, observa-se que os proprietários de terra eram tão gananciosos que sequer suportavam guardar o sábado comum. Apesar da ilustração e do perigo que eles correram, eles observavam o dia, não observavam o dia como um dia sagrado, um dia santificado. E lógico, isso gerou vários conflitos, porque era um povo que santificava, um povo que era ao pé da letra, e eles logo se assustavam, porque a Bíblia diz aqui que era a desobediência do sábado, a desonra ao sábado levava a uma pena de morte, se eles não cumprissem essa lei. E nos tempos de Neemias, os comerciantes causavam um grande mal-estar para Neemias, porque após a construção dos muros de Jerusalém, eles não respeitavam mais o sábado. Eles pisavam uvas nos lagares, traziam jumentos carregados de feixes, comercializavam vinho, uva e figo, até estrangeiros participavam da feira. Com a proibição, os comerciantes chegavam à véspera do sábado, eles ofereciam seus produtos do lado de fora dos portões da cidade. Neemias, no entanto, mandou que fechasse assim essas portas, para que não fosse comercializado nada da véspera para, vamos dizer assim, para o sábado ou depois. Aí sim que eles podiam começar a vender, mas na véspera assim eles começavam a vender para o lado de fora, oferecer seus produtos do lado de fora. Quem estava dentro queria comprar, ou quem ia entrar queria comprar, mas não podia. Neemias logo se revoltou contra isso, mandou fechar os portões. E querendo ou não, eles tiveram que obedecer essa norma, porque não tinha como vender com os portões fechados. Amém, meus irmãos? Então, os gananciosos, eles eram abusados, porque eles não tinham essa ordem de guardar o sábado, honrar o sábado como ele devia ser honrado. Eles passavam por cima, vendiam uvas, pisavam uvas, vendiam figo, comercializavam seus produtos, não estavam nem aí, digamos assim, interessados com a guarda do sábado. Número 3, o sábado no Novo Testamento. Enquanto não ficar claro
quem são os destinatários, para quem são os destinatários do Antigo e do Novo Testamento, haverá confusão nos seios da igreja. Agora um esclarecimento: o Antigo Testamento ele foi destinado para os hebreus, e o Novo Testamento ele foi destinado para a igreja. Amém? Ambas as porções de texto bíblico compõem de forma plena a palavra de Deus, porém cada uma apresenta um tratamento peculiar para cada um dos seus grupos. Referindo-se ao Antigo Testamento, cuja orientação está baseada totalmente na lei, Jesus deixou claro que a lei e os profetas duraram até o ano de João. Nesse sentido, vemos que o mestre reinterpretou a lei que estabelece o dia do descanso, afirmando que o sábado foi feito para o homem e não ao contrário, né? Jesus foi o cumpridor da lei. Os opositores de Jesus jamais acharam nele qualquer pecado ou algo que pudesse incriminá-lo. Seus oponentes, todavia, tentavam julgá-lo, mas pelo modo que seus discípulos lidavam com o sábado, eles tentavam achar alguma forma para poder julgar a Jesus, mas eles nunca conseguiam. Para os letradores do mestre, a guarda do sétimo dia era mais uma questão ritualística do que uma forma de gozar do benefício que visa a reposição de energias após a semana de trabalho. Então esses opositores de Jesus achavam que a guarda do sábado era apenas para você reativar as suas energias perdidas ao decorrer da semana que você trabalhou, que você se esforçou, mas eles não tinham esse entendimento que devia sim prestar adoração a Deus no dia do sábado. Jesus não tinha qualquer dificuldade com o sábado, até porque, sendo judeu, ele estava acostumado com as práticas desde a eternidade. O que incomodava mais o Salvador não era a validade do sábado, mas era como aqueles oponentes criticavam Jesus, quais eram os argumentos que eles tinham contra Jesus. Era isso que incomodava, que entristecia o mestre, os argumentos dos seus perseguidores, não a validade eterna do sábado, mas sim o argumento contra Jesus que eles tinham, que era totalmente, por exemplo, quando Jesus passava pela seara com seus discípulos, que eles pararam para colher espigas, os fariseus recriminaram, logo retrucaram, né? E acharam ruim. Mas só que Jesus levou eles um lado certo, mostrando qual que é a verdade, trazendo a memória de um fato histórico, que foi quando Davi parou para se alimentar junto com seus homens. Eles não comeram o pão da apropriação consagrado ao Senhor, eles comeram outras coisas. Então Jesus começou a ensinar eles ali de uma forma até que eles entendessem, né, ou parassem de criticar. E Jesus mostrava todo esse tempo que não estava errado. Jesus mostrava todo esse tempo que estava certo, digamos assim, o que ele havia fazendo. Amém? Jesus cura no sábado, 3, 2, 1. Jesus curou uma mulher que andava curvada há mais de 18 anos em uma sinagoga num dia de sábado. O príncipe da sinagoga ficou indignado com ele, mas Jesus chamou-o de hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós, e seus bois ou jumentos não os leva para beber água? Então Jesus já deu logo um corte no camarada ali, falou assim: não leva seus bois para beber água no sábado? Então, eu posso curar no sábado. Jesus curou uma mulher que havia 18 anos, ela era curvada, andava curvada. Jesus também curou um homem hidrópico no sábado e foi recriminado, como sempre, pelos doutores da lei, os defensores da lei e pelos fariseus. E Jesus também curou o paralítico de Betesda num dia de sábado. Agora vamos para o 3 e 3 para encerrar a nossa lição, a guarda do domingo. Os reformadores da igreja, Martinho Lutero e João Calvino, e alguns grupos antigos, como os puritanos, defenderam a guarda de um dia da semana para descanso e adoração. Um grupo de puritanos criou lei severa para a guarda do sábado com base em argumentos apresentados pelo Novo Testamento. A Igreja de Cristo ao redor do mundo, no entanto, observa o domingo e não o sábado como o dia do descanso e adoração. Então aqui esses reformadores procuraram argumentos e tal para defender a guarda de um dia da semana, mas a igreja ao redor do mundo santifica e guarda o seu domingo, porque o sábado, que nem nós vemos no dia de hoje, sábado é um dia de movimento, um dia de você fazer ou passear com a família até mesmo. Então eles não viam nessa época aí uma necessidade de guardar o sábado, então eles procuravam guardar um outro dia da semana, e por isso deu uma repercussão, mas acabaram escolhendo o domingo. Os argumentos dos apóstolos pelo domingo. O culto principal da igreja primitiva, ele acontecia
no domingo, aos domingos também. Paulo, o apóstolo, aos gentios, celebrou a ceia do Senhor em Troade no dia de domingo. A igreja de Roma houve uma discussão sobre alimentos e calendários, e Paulo exortou os irmãos daquela comunidade a se entenderem e a se respeitarem mutuamente. Também Paulo, preocupado com o fato de os gálatas não terem compreendido que o evangelho em Stanos sofreu um impacto estabelecido por Deus, entre Deus e os filhos de Abraão, ele escreveu uma carta dizendo que Deus, e eles ainda não conheciam, que não conheciam a Deus, guardassem dias. Eles guardavam dia, meses e tempos e anos também, e nomeado essa prática de repudiamento fraco e pobre. Amém, meus irmãos? E Paulo, ele ainda também foi veemente quando tratou com os crentes de Colossos, e eles estavam livres de entendimento de que o dia de descanso teria de ser necessariamente no sábado. Então eles guardavam outros dias, e Paulo foi veemente também quando foi a Colossos. Ele estava livre do entendimento do que o dia do descanso teria que ser realmente ou necessariamente o sábado, não outro dia. Então nós vemos que Paulo foi bem polêmico nessa questão do sábado. E se o judeu Paulo cria na observância do quarto mandamento, ele não legou esse entendimento à igreja. Os cristãos, eles podem fazer do domingo um dia de descanso, reflexão espiritual, adoração. Então Paulo, ele subjugou o sábado e até destacou que não era necessariamente obrigado você guardar o sábado ou outro dia da semana. Você pode escolher, se você quiser, nesse Novo Testamento, que é o que nós vemos vivendo desde o Novo Testamento para cá, que você não tem essa obrigação imersa de você guardar o sábado, porque os mandamentos, as leis, as 10 palavras, foi destinada para o povo hebreu. O Antigo Testamento foi destinado para os hebreus. Então por isso que nós temos direito a essa escolha, guardar ou não guardar esse sábado. Eu quero dizer uma coisa para você: se você quiser guardar o seu sábado, você não está errado, você pode guardar o sábado, só que desde que você santifique o sábado, você ore no sábado, você busca Deus no sábado, você faça as coisas para Deus corretas no sábado. Porque uma coisa é verdade, não adianta você guardar ele se você sai para bagunçar, se você sai para outro lugar, se você vai fazer isso e aquilo. Não, santificar o sábado é adorar a Deus também. Ele tem dupla finalidade: o dia do Senhor. Você guarda o sábado, você descansa no sábado e você santifica o sábado. Amém, meus irmãos? Concluímos a nossa aula então. O nosso Senhor, o nosso Deus, ele trabalha incessantemente, mas também aprecia o descanso. Não que ele tenha esgotado o seu poder e sua força quando criou o universo, afinal é um ser infinito, imaterial e todo-poderoso, não poderia exaustir-se. Então, jamais ele perderia suas forças, mas só que ele tirou um dia para descanso. Ele tirou esse dia para descanso. Então por isso que esse dia se denomina como o dia do Senhor, o dia em que ele tirou para descansar. Deus abençoe a tua vida. Essa foi a nossa lição de número 5. Tire um dia para descansar. Eu quero dizer uma coisa bem clara para você: quando você vir para o culto, ou quando você for fazer alguma atividade relacionada à igreja, ou qualquer outra atividade também, procure sempre descansar a sua mente. Descanse uma horinha, 1h30, descanse, se alivie, tome um banho, descanse mesmo, porque uma coisa eu digo para você: uma mente vazia, uma mente, não digamos vazia, mas uma mente aliviada, descansada, você consegue raciocinar mais. Quando nós vamos para a igreja, que chega perto da pregação, a gente começa a dar aquele cansaço. Quando a gente vem direto do serviço para a igreja, toma um banho em casa, vem para a igreja, dá aquele cansaço, dá aquele desânimo. Só que se a gente tirar esse descanso para o nosso dia, tirar essa 1h30 antes de começar o culto, nós vamos ver como o culto vai ser produtivo. Nós vamos ver como vai ser bom você vir para a igreja. Você vai ter um culto produtivo, você vai conseguir se relacionar com a igreja. Então é muito bom isso. Tire um dia para você descansar. O tema da lição, tire um dia para descansar, envolvendo o sábado. Mas agora na lição, como diz nosso pastor Walter Brunelli, tire um dia para você descansar a sua mente das coisas, mas nunca esqueça: adore a Deus incessantemente no dia do descanso. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos nos aprontar para a aula de número 6, que vai dizer respeito às hierarquias. E muito em breve nós faremos um novo vídeo para a nossa nova aula. E o textual bíblico dessa lição é Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.